E você não tem noção do que tem ali. É. A verdade é Perninha de essa. barata, Tudo. Onde é cabecinha de estocado. rato. E outra coisa, se você faz um uso abusivo, vai ter a questão de você começar a produzir dopamina só em função daquilo. Então, já vi muita gente querer diminuir a ansiedade com maconha e criar um outro problema. Porque aí não conseguia transar sem fumar maconha. Não conseguia comer, porque o apetite fica condicionado. Então, você cria um outro problema. Gustavo Araújo mandou R$ 10. Felca, parabéns pelo seu conteúdo, sou muito seu fã. Doutora, gostaria de saber quais estratégias ou recursos naturais que posso utilizar para melhorar a ansiedade. Recursos naturais. Naturais, vamos lá. Primeira coisa, dormir bem. Não existe qualquer possibilidade, porque o sono, bem diferente do que as pessoas acham que é um luxo, é uma necessidade. Durante o sono, a atividade cerebral é intensa e tem uma coisa, é uma faxina que ocorre durante o sono, de quase desintoxicação e de selecionar o que vai ficar de boa informação e não vai ficar. Então, o sono é necessário. Beber bastante água, você está falando de coisas naturais. Eu estou falando bastante água, é 2,5 litros por dia, pelo menos, mas é água. Não é nem água com gás, nem água, tá? Por quê? Porque a água ela tira esse excesso de adrenalina Legal. que a gente tem. Não precisa muito. Quando a gente fica nervoso, o que acontece? Quer fazer xixi toda hora. Uhum. Já é uma defesa do organismo. Alimento, evita cafeína, evita alimentos que possam fazer pico de açúcar muito rápido. Porque quando você come coisas muito calóricas, principalmente à base de açúcar refinado, você faz um pico de açúcar. O pico de açúcar causa uma ansiedade que a gente não nota, porque causa uma agitação. E atividade física? Isso aí é indiscutível. Aí você vai falar, qual? A que você gostar. E se não gostar, experimenta fazer, que você vai ver o efeito, né? Ou aeróbica, ou musculação, ou dança. Faz uma, mas faz 3 meses. Não desiste antes de 3 meses, pelo menos 3 vezes na semana. Não desiste antes. E se você conseguir, meditação. Meditação não precisa ser uma coisa chata. Você pode meditar. Eu tenho um livro chamado Felicidade, Ciência e Prática para uma Vida Mais Feliz, que tem um capítulo que eu faço falo de meditação e dou a meditação que eu faço, que é facinha. Pode fazer sentado, pode fazer deitado, pode fazer onde tiver, que funciona. E você vai fazer aquilo 8 minutos por dia. Se quiser fazer 10, ótimo. Não precisa aquela coisa que a pessoa, tem gente que tem que meditar 8 horas por dia. Não, não, nada disso. Coisas possíveis, porque só isso já vai melhorar muito a tua vida. Maravilha. Eu senti que teve uma expectativazinha do chat de você falar de maconha. A maconha ajuda a ansiedade, Maconha atrapalha? ou CBD? Não, o CBD ele ajuda, né? O O CBD fumar para maconha algumas mesmo. coisas. Olha, eu diria o seguinte: é, é tão relativo, porque o problema da maconha é que, primeiro, hoje você não tem uma maconha pura, né? O troço é misturado. Você não sabe a A maconha procedência. pura ela seria muito cara, né? Sim, mas a procedência. Não é E não é legalizado. Não é legalizado legalizado. também. E você não tem noção do que tem ali. A verdade é Perninha de essa. barata, Tudo. Onde é cabecinha de estocado. rato. E outra coisa, se você faz um uso abusivo, vai ter a questão de você começar a produzir dopamina só em função daquilo. Então, já vi muita gente querer diminuir a ansiedade com maconha e criar um outro problema. Porque aí não conseguia transar sem fumar maconha. Não conseguia comer, porque o apetite fica condicionado. Então, você cria um outro problema. Então, assim, não é a primeira escolha. Vamos fazer as coisas básicas primeiro, para depois você ver. E tem gente que se dá com maconha, tem gente que não se dá. Tem gente que faz muito viagem ruim, bad trip, né? E a maconha tem aquela coisa, porque quando algo é muito prazeroso,
me corrija se eu estiver errado, né? Com a pornografia, Uhum. você recebe tanta dopamina que os seus reguladores ali de dopamina ficam meio desequilibrados, não? Óbvio. E daí no dia a dia você não vai sentir tanto prazer porque você está recebendo uma bomba de Porque aí dopamina. você vai precisando de mais, mais, mais. Isso é perigoso pra caramba, porque daí você não vai sentir prazer na vida, só vai sentir prazer na maconha. Ou na outra droga, né? Exatamente. Então, ela tem a questão de risco. Aí tem gente que fala assim, mas ela não mata. Né, realmente, ninguém morreu de overdose de maconha. Mas sabe uma coisa que eu Mas observo? você pode ficar uma pessoa um pouco amotivacional. Meu, uma coisa que eu observo, Bia, muito, 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 e as pessoas não falam muito sobre isso, é que como eu tô nesse meio de influência, artistas, coisas bastante artistas, assim, Uhum. humoristas, cantores, muitos fumam maconha. Sim, Maconha sim. é o cigarrinho de artista que chama, né? Sim, sim. E eu percebo que o cara tá crescendo, tá prosperando, tá produzindo. Quando começa a fumar maconha e fica viciado, a pessoa não percebe. Eu sinto que ela começa a ficar meio só sobrevivendo ali, existindo. E eu vejo muito isso acontecer e posso estar errado e quero estar errado. Mas, por exemplo, posso citar um aqui? Posso citar? Não deve. Não devo. Não, Melhor não. Tá. não. Mas Vamos fazer público, sigilo médico. Sigilo médico. Pronto, sigilo Como médico. a live é com o médico, vamos Sigilo fazer médico. Mas é público. Sim, fuma é aquele maconha negócio. Eles publicamente. podem falar, nós não podemos. É verdade. E eu percebo que tem uma certa regressão. A pessoa vai meio que... Ela não tem mais aquele impulso artístico de criação, de projeto. Exatamente, Isso por acontece isso. mesmo ou é uma impressão Olha errada só, minha? isso se chama síndrome amotivacional. O que é amotivacional? Você vai perdendo a motivação pelo excesso. Por exemplo, John Lennon teve isso. Posso falar de John Lennon? Com maconha. Teve. Se lembra? É claro que não é da tua geração, mas você pode dar um Google com um chat GPT também. Não teve uma época que o John Lennon e o Yoko Ono ficaram deitadinhos numa cama fazendo protesto pela paz? Uhum. Aquilo ali foi a base de muita maconha. Muita maconha Mas dia todo. muito o dia todo. Então, por isso que fez um fenômeno aquilo. E você vê que a produtividade, a criatividade vai diminuindo. Porque você vai perdendo a motivação. A criatividade, ela precisa de impulso. Então, se você vai anestesiando, é que deu excesso de álcool também. Se você vai anestesiando, você vai tirando muita ansiedade, porque você vai chapando, você não fica ansioso. Em compensação, você perde o impulso criativo. A criatividade dá impulso. Síndrome Então, amotivacional. amotivacional. Isso é uma das consequências do excesso da maconha. Caramba, e eu percebo muito isso mesmo, né? A pessoa vai começando a entrar no estado vegetativo. Maconha não é tão inofensiva quanto vocês pensam, viu, Não pessoal? é, porque tem essa descarga de dopamina. Agora, outra coisa é o CBD. Quando você tem CBD que tem 0 de THC, que é a parte da Vai maconha. ser legalizado e tudo, né? Sim, a parte da maconha que dá o delírio, que o excesso pode dar uma viagem esquisita. Isso dá improdutividade. Mas isso são casos específicos. Por exemplo, pacientes com TEA, que tem convulsão, ajuda muito. Isso é um legal. fato, ajuda muito mesmo. Né? Tem várias outras indicações. Mas cada vez o desafio é qual é a dose e qual é o tipo de CBD e qual é o teor de THC, que é a substância da cannabis que dá essa onda, digamos assim, Sim. essa desconexão da realidade. Então, Mas a sua percepção é muito interessante. A faz motivação sentido, né? total. Pois é, porque eu via isso, não via ninguém falando e eu percebia, reparei, assim, sabe? E fica repetitivo, né? É, Já notou também? sim. A pessoa ela fica sobrevivendo. Ela não tá mais E fica como se fosse monoassunto. só fala de maconha. Ou se só eu fala também de uma vejo coisa isso. ligada àquilo. A pessoa interessante. ela E respira ela não se maconha. vê. Ela não se vê. Você fala assim, gente, a pessoa... Você espera às vezes, não sei, né? Eu espero às vezes, sempre Total, que meu. conheço alguém, espero que essa pessoa fale alguma coisa que eu acho bem legal, que aquilo vai despertar dentro de mim algum novo caminho neuronal. Eu sempre tenho essa expectativa. E a pessoa fala a mesma coisa e eu fico olhando assim, eu falei, gente... Não é sustentável, né? Não é sustentável. Mas o negócio é que Agora, a pessoa se o não cara- se vê, né? Se o cara conseguir encaixar na rotina, é legal, mas é muito difícil. Porque tudo que libera dopamina causa vício, você vai querer
começar a colocar nos lugares onde não pode, daqui a pouco você vai estar fumando maconha pra ir trabalhar. Daí, Aí você fuma para ter apetite para comer. é, Aí você fuma para poder ir ao banheiro, porque começa a ficar condicionado. pra Aí dormir, você pra fuma para acordar. dormir, fuma para transar. Sim. Daqui a pouco você tá fumando para viver. É, fumando maconha pra fumar maconha. Daí acabou, né? Perfeito. Ô, Adriana, roda mais umas donate aí pra gente. Roda umas boas aí, interessantes. Júlia mandou R$ 10. Doutora, eu sempre pensei que era border, mas recentemente descobri que na verdade tenho HSD. Acompanho e adoro o trabalho de vocês dois. Um beijo. HSD, o que é isso? HSD, o que ela quis dizer? Altas habilidades. Altas habilidades. É superdotação. Ah, superdotação. Isso O Whindersson também. tem superdotação, né? Total. Engraçado que o Whindersson é tão visível. Eu sempre saquei. E a superdotação, ela muitas vezes se camufla com TDAH, ela se camufla um pouco com essa hipersensibilidade do border. É angustiante, porque é como se você visse o mundo e os outros não vissem daquela maneira e naquela velocidade. O Whindersson é totalmente. Mas engraçado, nunca tive. Você conhece o Whindersson? Ele é muito inteligente. Não, ele é um gênio mesmo. Ele assim, é muito além. Tem gente que fala do Whindersson, assim, às vezes eu acho que o Whindersson tem essa coisa, ama e se odeia, né? É. Mas assim, a capacidade dele de se reinventar. O homem faz tudo, né? Vários talentos. Vários talentos, ele é multitalento. E eu acho que talvez muito do sofrimento dele é essa incompreensão, porque ele está muito além. Tudo que aquele cara fala ou faz, eu paro para olhar. Porque assim, mesmo que nunca vi fazer coisa ruim, tem isso, mas vamos supor que um dia faça, ainda assim será uma coisa diferente, que vale a pena ser vista. Interessante. Então, assim, além de ser uma pessoa muito generosa, muito educado, eu acho um cara de muito... Eu acho que, engraçado, eu acho que a intelectualidade não o reconhece no Brasil. Eu acho que ele não é reconhecido como deveria ser, mas o público o reconhece. É incrível. Ele acabou de lotar agora um teatro em Manaus. Teatro não, estádio. 13 mil pessoas. Estádio. Então, eu acho assim, cara, que coisa, assim, que coisa. Eu fico muito feliz dele ter esse reconhecimento, porque, assim, ser reconhecido por colegas, ok, mas ser reconhecido por gente que nunca te viu, que pega um transporte, que paga um dinheiro para te ver. Gente, isso é um Oscar, eu acho. Ou alguém falar para você, você me ajudou a mudar a minha vida. Nossa, isso é... Infelizmente, o Whindersson, com a superdotação, ele também tem depressão, né? Ele foi internado. Ele disse que grande parte da depressão dele é um sentimento de solidão muito profundo que ele tem, que ele não vê pessoas, não consegue trocar muita ideia com ninguém. Como que você enxerga isso, assim? Por quê? Eu acho que esse hiper tudo, né, essa superdotação que ele tem, torna ele, essa visão de mundo dele é muito difícil de ser compartilhada, principalmente numa coisa íntima. Deve ser muito difícil. E ao mesmo tempo, a velocidade do pensamento dele aquilo ali é um Boeing, né? Nem Ferrari. Então, eu acho que viver fora do time de todo mundo deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Eu acho também que ele teve problemas, até para tentar adequar, deve ter usado algumas substâncias. Eu nunca falei sobre isso com ele. Mas, assim, que eu acho que camuflou. E certas coisas deprimem. Por exemplo, tem gente que bebe para relaxar, mas o álcool, se você for ver lá, o que é álcool? É uma substância depressora do sistema nervoso central. Álcool, se você beber muito, você vai deprimir. Ou se você é deprimido, você vai deprimir mais. Então, assim, é bem comum ter essa coisa da depressão no superdotado, ter essa exaustão, ou ter essa solidão, né? Acontece muito. E qual que é o que você diria pro Whindersson aí, pra ele, se ele estiver vendo, ele acompanha aqui, né? Se ele estiver vendo esse trecho, o que você diria pra confortar o coração dele, ou mesmo pra ele
ter às vezes uma melhora nas Eu crises acho que ele já dele? teve uma coragem absurda de se internar. Eu acho que foi inspirador. Ele teve um momento ali que ele viu que ele não estava legal. Uhum. Então, isso eu já acho maravilhoso. Eu acho que ele devia se permitir entender o quanto tem gente que ama ele e que entende essa forma dele ser. 19 mil pessoas, 13 mil pessoas no estádio de futebol. Cara, isso não é uma exceção. Isso está virando uma regra na vida dele. Eu sei que não é só isso, mas isso é uma coisa muito grandiosa. É muito grandiosa. É, levar a alegria que ele leva para as pessoas, abrir questionamentos. Ele outro dia estava fazendo uma coisa com imagens do Mágico de Oz, coisa Com a fantástica. Camila Pudim, Com né? a O vídeo com a Camila Camila Pudim. Pudim. Que coisa! Quando eu vi aquilo, eu falei, eu não sei nem o que vem por aí, mas sensacional E deu pra aquilo. ver que ele atua bem Ele, naquele ele faz trecho. tudo bem, ele Tudo, compõe tudo. bem. Então, assim, é, eu diria para ele se exigir menos, que tudo que ele faz já é muito bacana, e ele não esperar que vai ser super compreendido e entender que às vezes as pessoas não podem ver o mundo como ele vê, porque ele tem um funcionamento diferente. Mas contar com poucos e bons amigos, que eu acho que isso equivale. Maravilha. Bom, vamos finalizar. Já foram 3 horas de live. Tem uma donate muito especial aí pra rodar ou melhor a gente... Porque já são meia-noite já, o pessoal tá querendo descansar. Tem muita pergunta. Ixi, mas se não ficar rodando é até às 6h30. Mas tem muita pergunta. Porque o A gente pessoal... deixa a promessa que vai ter outra. Pronto. Na próxima a gente Aí a faz. gente faz por tema. Boa, Porque boa, a gente aí faz por tema. quem fizer Então o a gente donate. deixa... Boa. A gente deixa essas perguntas salvas. Na próxima live com a Bia a gente faz, viu? E o Whindersson também, ele talvez esteja vendo isso, está convidado, viu, querido, para vir aqui no sofá. Vai ser um prazer conversar com você. Ô, Bia, você tem mais alguma última coisa que você queira falar? Alguma coisa que vai ajudar aí, alguma coisa que vai causar, às vezes, uma mudança positiva e que está ouvindo? Algo que você queira falar aí para quem está assistindo para a câmera, para a gente finalizar? Olha, eu sempre digo o seguinte, aquilo que eu falei, viver para criar boas memórias e outra coisa, tente inspirar as pessoas. Se a gente passar uma vida inteira sem ter inspirado uma pessoa, a gente viveu errado.